Crux sola est nostra theologia, ou a cruz somente é a nossa teologia. Essa frase resume a teologia da cruz de Martinho Lutero, e neste vídeo é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar, sobre a teologia da cruz de Lutero. Mas todo o processo de ruptura teológica de Martinho Lutero interessa quando nós pensamos em termos da teologia da cruz. Então, na verdade, o conteúdo vai ser um pouquinho expandido. Não vou me concentrar apenas na teologia da cruz. Na verdade, a teologia da cruz vai ser trabalhada ao final do vídeo, como a apresentação da conclusão de todo esse processo de ruptura teológica. E antes de qualquer coisa, a ruptura teológica do Lutero, mas antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui vai ser um vídeo também sobre teologia histórica, porque nós vamos ter que trabalhar questões ligadas à teologia histórica. Nós vamos começar com Agostinho, não tem como estudar Lutero sem estudar Agostinho. Nós vamos passar por Tomás de Aquino, vamos dar uma pincelada em Guilherme de Ockham, e aí vamos chegar em Lutero, né? Então vai ser um vídeo sobre teologia histórica, sobre história da igreja, porque nós vamos nos concentrar um pouquinho no período da Reforma, mas principalmente o meu objetivo com esse vídeo é trabalhar o profundo aspecto existencial do Evangelho retratado na teologia da cruz de Lutero. Mas, além disso, esse vídeo também contém um alerta para a necessidade de busca de equilíbrio entre o racional e o existencial na experiência do cristão. Nós podemos afirmar que o Lutero, com a teologia da cruz, coloca uma ênfase existencial muito adequada, mas com o passar do tempo ele acabou deixando de lado o racional por conta desse aspecto predominantemente existencial da teologia da cruz, acabou caindo num subjetivismo, num voluntarismo. Não teria como ser muito diferente também, já que ele era seguidor do Guilherme de Ockham, e aí, portanto, ele incorporou o nominalismo e o voluntarismo do Guilherme de Ockham, mas então Lutero deixou de lado, né? Lutero desprezou o aspecto racional, ficando apenas com o aspecto existencial ou subjetivo da fé. No vídeo anterior, no vídeo sobre o conhecimento e fé em Tomás de Aquino e Agostinho, eu mencionei que o conceito de fé em Tomás de Aquino, pelo menos na perspectiva dos escritos que a gente analisou, era um conhecimento era um conceito de fé, preponderantemente racional. Lutero foi para o lado oposto, foi para o sentido oposto, enfatizando demais o aspecto subjetivo. Com esse alerta, é importante nós percebermos o profundo caráter existencial e os aspectos altamente relevantes dessa ênfase existencial que a teologia da cruz de Lutero coloca sobre a fé. E esse vídeo, então, era um vídeo que eu já queria gravar e postar há algum tempo, mas agora estou postando ele como um preparativo para o webinário sobre apologética aqui do Teodidatas, porque no webinário eu vou trabalhar exatamente, vou procurar trabalhar, eu e os meus convidados, trabalhar exatamente a necessidade desse equilíbrio, inclusive na perspectiva apologética, inclusive na perspectiva da defesa da fé, a necessidade desse equilíbrio entre racionalidade e experiência. E a consideração da teologia da cruz de Lutero vai enfatizar esse aspecto existencial. Tá bem? Já tem 2 vídeos, quando eu estou postando esse aqui, já tem 2 vídeos do webinário postados e marcados como estreia para o dia 18 de julho de 2020. O vídeo sobre a fé cristã e racionalidade, mais especificamente sobre a teoria da crença cristã avalizada de Alvin Plantinga, e o vídeo sobre a apologética cultural, sobre o predicamento do ser humano, que se linka, se relaciona especialmente com esse assunto aqui. Tá? Um pouquinho de literatura para a gente conseguir saber as bases aqui sobre as quais eu estou trabalhando. Antes de qualquer coisa, o livro Lutero e a Teologia da Cruz, do Alister McGrath, é um livro muito bom, um livro acadêmico, mas também um livro que trabalha esse aspecto existencial. É um livro que trata
de todo esse processo histórico, do processo de ruptura teológica do Martinho Lutero, é o subtítulo do livro, né? Mas enfatiza no momento adequado e da forma adequada esses aspectos existenciais da teologia da cruz. Se você não quiser uma obra de fôlego, né, é um livro denso, apesar de não ser muito comprido, né, ele é um livro denso. Você tem a questão resumida, né, a abordagem resumida dentro do Teologia Histórica, ou Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do McGrath. O livro, claro, é muito maior, muito mais extenso, mas a abordagem, a porção que trata desses aspectos aqui é mais resumida. E aí os aspectos existenciais mesmo, o McGrath enfatiza no Teologia Pura e Simples. Tá? Então, o Teologia Pura e Simples como que complementa, inclusive, o Lutero e a Teologia da Cruz nesse sentido, porque o McGrath tem um capítulo ali que ele se dedica a trabalhar a questão do sofrimento, e aí ele trabalha na perspectiva do Lewis, do C.S. Lewis e do Lutero. E aí o McGrath também fala sobre a sua própria experiência como teólogo, porque ele foi um estudioso do Lutero no início da sua preparação específica na teologia, ele é oriundo da química, mas ele então fala da própria experiência dele, como ele teve contato com a teologia da cruz de Lutero, como algumas coisas não fizeram sentido num primeiro momento, mas aí quando ele teve a experiência como um pároco, né, como um pastor ali estagiário numa paróquia anglicana, ele acabou entendendo a importância desse tipo de abordagem existencial. Tá bem? Mas como eu falei, esse aqui é um vídeo também sobre teologia histórica. E vamos, para a gente entender, melhor dizendo, para a gente entender a teologia da cruz de Lutero e todo esse processo de ruptura teológica, a gente precisa retornar um pouquinho na história. E quando a gente retorna na história estudando Lutero, nós temos que retornar até Agostinho de Hipona e Santo Agostinho. Então, o primeiro dos antecedentes históricos a primeira consideração dos antecedentes históricos é a consideração de Agostinho. E Agostinho, então, em razão da controvérsia pelagiana, da controvérsia que ele teve com Pelágio a respeito da graça de Deus, Agostinho trabalha a graça como um presente, não como recompensa. Tá? Então, ideia importante, Agostinho trabalha a graça como presente e não como recompensa. E aí tem duas noções associadas a essa ideia principal de Agostinho. E essas noções vão trabalhar, inclusive, com o livre-arbítrio, que é uma questão que vai ser enfrentada por Lutero com uma rigidez teórica muito grande, diferente da dinâmica, diferente da abordagem bastante profunda e bastante existencial encontrada na sua teologia da cruz. Depois eu vou falar sobre isso. Mas o Agostinho introduz então duas ideias a respeito de graça. A graça que liberta da força do pecado. O livre-arbítrio do homem está cativo. O homem tem livre-arbítrio, segundo Agostinho, mas o livre-arbítrio é tão corrompido pelo pecado que o homem não tem força para seguir a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para atender às santas exigências da lei de Deus. E sobre isso o Agostinho tem uma experiência muito viva, descrita nas suas confissões. A experiência de Agostinho como pecador. Então, o livre-arbítrio do homem é cativo do pecado e a graça liberta o livre-arbítrio do homem. A graça liberta o homem da força do pecado, o livre-arbítrio cativo, e, portanto, a graça concede o livre-arbítrio liberto. Mediante a graça de Deus, o homem tem, então, o seu livre-arbítrio liberto. A gente acaba trabalhando com livre-arbítrio, acaba trabalhando com outras questões aqui, né? O Agostinho ele trabalha duas analogias interessantes. Tá? A primeira, bem dentro desse contexto, desses dois sentidos de graça, é a analogia da balança. Tá? Uma balança daquela época, né, da antiguidade, com dois pratos, né? E o pecado ele seria como que um peso colocado do lado da inclinação para o mal. O que a graça de Deus faz, então o livre-arbítrio fica prejudicado, né? Fica restringido por causa do peso do pecado.
o que a graça faz é reequilibrar a balança, remover o peso do pecado e assim, na perspectiva do Agostinho, tornar o livre-arbítrio possível. Essa ideia de que existe uma contraposição entre graça e livre-arbítrio humano, ela não fazia sentido para Agostinho. Não existe qualquer antagonismo entre graça e livre-arbítrio na perspectiva do Agostinho. Mas aqui eu já estou indo além, eu estou introduzindo questões que são posteriores ao próprio Lutero, foram trabalhadas por ele, né, após a teologia da cruz, são questões muito presentes na teologia protestante contemporânea, melhor eu parar por aqui. Tá? O Agostinho também via a graça como um fator restaurador da natureza humana, e aqui entra a segunda analogia que ele gostava de trabalhar, a analogia da igreja como um hospital. Mas além daquelas duas ideias, né, daquelas duas ideias que relacionam graça com livre-arbítrio, Agostinho também trabalha 3 noções diferentes de graça. A graça preveniente, a graça de Deus atuando no ser humano antes da conversão, a graça operativa, Deus operando a conversão do ser humano, e aqui, para colocar em termos já bem conhecidos no debate protestante moderno e contemporâneo, aqui então nós teríamos uma conversão sinergista, Deus por sua graça operando a conversão do ser humano, mas após a conversão, uma terceira noção de graça, graça cooperativa, no sentido de uma santificação sinergista, o homem cooperando com Deus, ou Deus atuando em cooperação com o homem para o processo de santificação. Graça preveniente, graça operativa e graça cooperativa, 3 conceitos de graça em Agostinho. Tá? Essa ideia ela não vai ser profundamente alterada durante grande parte da Idade Média, em algum sentido até ela é deixada de lado, né? Não se preocupa tanto com a noção de graça introduzida por Agostinho, e uma especificação mais detalhada da ideia de graça de Deus é encontrada na teologia medieval em Tomás de Aquino. Tá? E por que o Tomás de Aquino especificou essa consideração da graça? Porque ele tinha ao mesmo tempo um profundo respeito, mas também certo receio quanto ao conceito agostiniano de graça. E aí então Tomás de Aquino, enfatiza 2 noções acerca da graça. Ele trabalha a graça verdadeira, que é a atuação de Deus sobre a natureza humana. Então sim, a graça é algo que depende da iniciativa de Deus, a graça é algo que é concedida por Deus e que diz respeito ao trabalho de Deus sobre a natureza humana, graça verdadeira. E o verdadeiro aqui não é que o segundo tipo de graça seja uma graça mentirosa ou falsa, né? É só para enfatizar a importância desse primeiro aspecto e o caráter sinergístico, vamos dizer assim. Mas o caráter monergístico, desse primeiro aspecto da graça de Deus. Mas o segundo aspecto, a segunda noção de graça trabalhada por Tomás de Aquino é a graça habitual. Um hábito de graça criado no interior do ser humano. Tá? O que acontece? Acontece que existe um abismo entre Deus e o ser humano, entre Deus e a humanidade pecadora, por causa do pecado. Para que esse abismo seja transposto, o Tomás de Aquino concebe a ideia de uma graça habitual. Uma graça que começa a trabalhar no interior do ser humano, desenvolvendo um hábito. Ele vê essa graça como uma substância, no conceito aristotélico mesmo da coisa. Tá? Essa graça habitual é algo sobrenatural que vai promover um hábito permanente dentro do ser humano, preparando a alma humana para a justificação. Tá? Essa graça habitual ela se torna o fundamento da justificação. Então aqui, nessa noção de graça habitual, como uma consequência da graça verdadeira, da graça concedida, nós temos a ideia de uma preparação do ser humano pela atuação interna de Deus, um processo mesmo, para ser justificado. Tá? E aqui é interessante porque o Tomás de Aquino ele trabalha 3 noções bem correntes, corriqueiras de graça, e ele procura aplicar
essas três noções do vocábulo graça ao seu conceito, né, ao seu desenvolvimento teológico em cima de graça. Então, a graça tanto é sinônimo de afeição, como de favor, como de gratidão. Então, veja, quando a gente fala em graça, a gente pode pensar que alguém alcançou graça diante dos olhos de outro, como nós alcançamos graça diante dos olhos de Deus, né? Um sinônimo de afeição. Por isso, por conta dessa afeição, a pessoa é tratada graciosamente, né? Aquele que se afeiçoa por outro trata ele graciosamente. Nós fomos tratados graciosamente por Deus, a segunda noção de graça. E a segunda noção é dependente da primeira. A terceira noção de graça é relativa àquele que recebeu a graça. A resposta àquele favor é expressa em termos de gratidão. E também esse conceito está dentro do campo semântico da palavra graça, tanto em latim quanto em grego, né? Então a graça deixa algo naquele que a recebe, e é daí que vem esse conceito de graça habitual de Tomás de Aquino. Tá? O que acontece? Acontece que o escolasticismo posterior a Tomás de Aquino, especialmente os franciscanos, Duns Scoto e em especial Guilherme de Ockham, fizeram um estrago. O Ockham fez um estrago com a sua navalha. Tá? A navalha de Ockham, o que nos diz a navalha de Ockham, né, é que você deve eliminar explicações desnecessárias para compreender um determinado fenômeno. Isso aqui tem a ver também com a rejeição à metafísica aristotélica e, consequentemente, tomista, feita por Duns Scoto e Guilherme de Ockham. Tá? Então, o Ockham usou a sua navalha e desacreditou o conceito intermediário de graça habitual. Lembre que a graça habitual era um conceito intermediário para transpor o abismo entre Deus e o homem deixado pelo pecado. E então a navalha de Ockham corta esse conceito de graça habitual. Algum tempo depois de Tomás de Aquino, já Ockham se opõe a isso. E aqui um detalhe, Lutero era um seguidor de Guilherme de Ockham. Tá? Então o nominalismo de Guilherme de Ockham, que rejeita a metafísica aristotélica e, consequentemente, a metafísica tomista, é incorporado por Lutero, e essa ideia que o Ockham introduz, né, rejeitando a ideia de graça habitual, acaba sendo incorporado por Lutero também. Para você entender um pouquinho desse embate entre Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham, tá? Havia algo, introduzindo agora o conceito de mérito, né, em contraposição à ideia de graça, havia algo que era um ponto pacífico durante a teologia medieval. O mérito era decorrência da graça cooperativa, voltando à ideia lá do Agostinho. O mérito era decorrência da graça cooperativa. Os méritos do ser humano eram decorrência da graça atuando, a graça de Deus atuando no ser humano, os dois agindo em conjunto. Tá? Como é que Tomás de Aquino trabalhava isso, resolvia isso, essa questão do mérito? É uma tensão entre mérito e graça. Tomás de Aquino resolvia isso a partir da ideia de que Deus opera um reconhecimento intelectual. Deus reconhece intelectualmente o valor moral intrínseco à ação, tá? E não o valor do pecador. Então, quando o pecador regenerado, justificado, pratica uma ação justa, uma ação que está de acordo com as exigências da santidade da lei, eu diria, quando o pecador expressa a vida de Cristo, então o que Deus reconhece são os méritos intrínsecos da ação. É um reconhecimento intelectual da parte de Deus e não é reconhecimento de méritos do pecador propriamente. Tá? O que acontece? O Guilherme de Ockham rejeita essa noção por causa do seu voluntarismo. E aqui tem uma questão muito importante. Essa contraposição entre o voluntarismo de Duns Scoto e Guilherme de Ockham, que vai ser assimilado por Lutero, que vai ser levado ao extremo, vai ser desenvolvido ainda mais por Calvino, né? Essa noção do voluntarismo de Ockham e de Duns Scoto em contraposição a essa abordagem mais racional de Tomás de Aquino.
Tá? Segundo o Guilherme de Ockham, Deus deveria ser livre para recompensar a atitude humana da forma como ele achasse melhor. E aí então, o Guilherme de Ockham, aqui já rompe a relação entre a noção divina e humana de justiça e equidade. Então, pelo voluntarismo, se rompe, se quebra essa simetria entre a ideia de justiça humana e a ideia de justiça divina. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Quando a gente trabalhar a ideia de Lutero. E agora nós, com 20 minutos de vídeo, já preparamos o caminho para trabalhar a ideia de justificação pela fé em Lutero e depois a ideia da teologia da cruz, que é o objeto do vídeo. Até aqui foi uma aula de teologia histórica mesmo, a aula sobre teologia histórica continua, mas agora nós estamos nos encaminhando para a nossa consideração da teologia da cruz. Eu recentemente perguntei se o pessoal preferia vídeos curtos ou longos, e embora na comparação entre vídeo curto e vídeo longo houvesse uma certa preponderância para os vídeos curtos, a maioria das pessoas dizem que não importa, o que importa é o conteúdo. Então, tem um vídeo com bastante conteúdo aqui, eu espero que você esteja interessado, gostando e acompanhando. Tá? O que acontece quando Lutero apresenta o seu conceito de justificação pela fé? Nós temos um deslocamento de ênfase. Embora Lutero fosse agostiniano, Agostinho enfatizava a salvação pela graça. Lutero passou a enfatizar a justificação pela fé. Parece algo muito sutil, e na verdade porque o próprio McGrath afirma que essas duas coisas podem ser trabalhadas como sinônimas à luz da Bíblia, à luz do Novo Testamento. Mas a ênfase de Agostinho estava na salvação pela graça, e a ênfase de Lutero se torna a justificação pela fé. Então, veja só o que acontece. Inicialmente, o Lutero compreendia a justiça de Deus como uma justiça punitiva. Quer dizer, embora o voluntarismo de Guilherme de Ockham já tivesse rompido com essa simetria entre a justiça de Deus e a justiça humana, na cabeça de Lutero, quando a Bíblia fala em justiça de Deus, quando o Novo Testamento fala em justiça de Deus, vinha imediatamente a noção de que nenhum ser humano poderia ser salvo com base nos seus méritos. Lutero estava pensando no conceito advindo do direito romano. Cícero trabalhou isso, Ulpiano colocou isso numa fórmula, né? Mas a ideia, na verdade, remonta à justiça distributiva de Aristóteles. Justiça como a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Essa é a fórmula de Ulpiano. Lutero, nesse primeiro momento, antes dele desenvolver a sua ideia de justiça de Deus, antes dele compreender Romanos 1,17, Lutero, então, se via atormentado pela ideia de que justiça, significando tratar cada um segundo seus méritos, implicaria necessariamente na condenação de todos os pecadores. Então, Lutero, ele mesmo sendo um monge, mesmo vivendo uma vida rigorosa, né, uma vida de ascetismo, uma vida com uma disciplina espiritual, ele não conseguia ver como ele, como pecador, poderia agradar a Deus. Isso atormentava a sua consciência. Tá? Então, num determinado momento, esse entendimento deve ter sido alcançado por volta de 1515, tá? Porque ele transparece nos sermões de Lutero sobre os Salmos no ano de 1516, essa é a afirmação que fazem os estudiosos, né, especialmente o McGrath. Então, em algum momento, no ano de 1515, Lutero passa a compreender a justiça de Deus como uma justiça passiva, algo que o pecador recebe, não algo que depende da atitude do pecador. Tá? Lutero, então, passa a ver a justiça de Deus não como um pré-requisito para a justificação que tem que ser cumprido pelo homem, mas a própria justiça que Deus concede ao pecador. Então Lutero passa a entender a justiça de Deus não como uma justiça que tem que ser cumprida pelo homem, uma justiça ativa nesse sentido, mas a justiça que Deus concede ao pecador, uma justiça que o próprio Deus imputa ao pecador, atribui ao pecador, a justiça de Cristo que Deus atribui ao pecador, justiça de outro, justitia Christi aliena, a justiça externa de Cristo, uma justiça externa que Deus atribui sobre o pecador.
Romanos 1,17, citando Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Lutero entende que o justo vive pelo dom de Deus, tá? E aí com isso ele deixa de lado mesmo a ideia que vem lá do direito romano, tá? E aí então nós temos 3 pontos relacionados à ideia de fé justificadora em Lutero. 3 pontos relacionados à ideia de fé justificadora. E isso aqui compõe o cerne do conceito luterano de fé. E eu mencionei já, eu acho que foi no vídeo de 2 semanas atrás, no vídeo sobre as 5 vias de Tomás de Aquino e a apologética contemporânea, a noção de Tomás de Aquino de fé, pelo menos a apresentada nas 5 vias, a noção de Tomás de Aquino a respeito da fé era uma noção racional. A fé como um componente racional. A fé como algo que complementa a razão no sentido da compreensão ou da assimilação, melhor dizendo, de verdades que não são passíveis de dedução pela razão, de intuição pela razão, ou de percepção pelos sentidos, ou de intuição, enfim. Então o conceito de Tomás de Aquino é um conceito preponderantemente racional. Lutero vai apresentar um conceito existencial de fé. Onde que está o problema? Tanto na abordagem de Tomás de Aquino, quanto depois, no desenvolvimento posterior, na compreensão trabalhada por Lutero. O problema está em ficar com apenas uma dessas dimensões. A fé, então, deve ser compreendida como algo que trabalha nas 2 dimensões. E é isso que eu tenho procurado enfatizar nessa preparação para o webinário. E o webinário sobre apologética, então, vai trabalhar nesses 2 eixos, na dimensão existencial e na dimensão racional. Mas aqui em Lutero, no conceito de fé de Lutero, nós vamos trabalhar e compreender a dimensão existencial da fé. Lutero introduz isso. E essa é o grande aspecto fantástico, é o grande aspecto maravilhoso da teologia da cruz de Lutero, na qual nós já estamos chegando. Então a primeira dimensão é uma dimensão pessoal da fé. Quer dizer, é algo que realmente a fé é como algo que acontece dentro do sujeito, é uma experiência e não apenas uma dimensão histórica da fé. Quer dizer, a fé como a credibilidade no relato histórico dos evangelhos. Tá? Você pode trabalhar a fé como credibilidade no relato histórico dos evangelhos, sim. Então, esse é um aspecto importante da fé. A apologética histórica vai trabalhar sobre isso, mas a fé tem uma dimensão pessoal, tem uma dimensão existencial, para além de apenas uma dimensão histórica. Tá? As 2 coisas juntas, mas a noção de fé justificadora enfatiza essa dimensão existencial. Alguém não vai crer de forma justificadora, né, com essa experiência com Deus, se não confiar na credibilidade histórica dos evangelhos. Mas a fé não se limita a confiar na credibilidade histórica dos evangelhos. Tá? Mais do que isso, a fé tem um segundo aspecto, uma segunda dimensão, que é a confiança nas promessas de Deus. E aí, confiar nas promessas de Deus significa agir de acordo com esta crença. Tá? Então, um aspecto muito importante, que se nós vamos perceber, relaciona também a ideia de fé com obediência à palavra de Deus, mas uma obediência que não é qualidade do homem ou mérito do homem, uma obediência que trata da atuação de Deus, do Espírito Santo de Deus no homem. E aí também conceitos mais contemporâneos ou recentes de fé, pensando apenas como um assentimento racional, e aí a lógica de que salvação não depende de obediência cai por terra quando nós pensamos em fé como confiança e agir de acordo com essa confiança. Tá? E aí, a consequência desses 2 primeiros aspectos é que a fé é algo que trata da união do crente com Cristo. Tá? Antes, ao contrário, ao invés de uma mera aceitação de um conjunto de doutrinas abstratas. Tá? Então, a fé tem esse aspecto existencial de união do crente com Cristo. Lutero trabalhou isso numa obra de 1520, A Liberdade do Cristão. Tá? A fé torna Cristo e os seus favores, como o perdão, a justificação e a esperança, acessíveis ao cristão. Então a fé traz para a vida e para a experiência do cristão
tudo que é de Cristo e toda a obra de Cristo e todos os favores de Cristo. Tá? Então, a consequência desse pensamento de Lutero é que é o próprio Deus que provê tudo o que é necessário para a justificação. O cristão precisa apenas receber a justificação. Tá? E aí, então, nós temos uma justiça que nos é dada para que nós possamos satisfazer as exigências para a justificação. Nós temos uma justiça que nos é dada, que nos é atribuída, para que nós possamos satisfazer as exigências para a justificação, para que nós possamos atender às santas exigências da lei de Deus. Tá? Então, o Lutero desenvolve um conceito de justiça que é exterior ao pecador. De novo, Justitia Christi aliena, em latim. Uma justiça externa de Cristo. A justiça que vem de outro. E aí, então, Lutero considera a dupla condição do pecador. E aí nós começamos a entender onde que a teologia da cruz vai funcionar. A dupla condição do cristão, desculpa. O cristão, ele é simultaneamente justo e pecador. Simul justus et pecador. Mas não necessariamente numa condição permanente. Isso aqui é importante, tá? O Lutero compreende a vida cristã de uma forma dinâmica. E o dinamismo da vida cristã está exatamente em que o cristão cresce em justiça, passando por uma transformação gradual. Tá? Então, agora aqui a gente vai ter que entender algo muito importante. Isso aqui é fundamental. Apesar de Lutero compreender a justiça de Deus como algo externo, como algo imputado, atribuído por Deus ao pecador, no período inicial, no momento inicial, o Lutero ainda via a justificação como um processo de transformação, embora de origem externa. Então veja só, Lutero está trabalhando com a justificação como algo, como um processo, tá? Como a graça de Deus trabalhando no cristão para que ele possa atender às justas exigências da lei de Deus, ainda que ele retenha essa condição simultânea de pecador e de justo. Mas o pecador será transformado. Quem vai trabalhar o conceito de justificação forense, justificação como um ato, justificação como declaração, é Philippe Melanchthon, um seguidor, um amigo de Lutero, lá um associado de Lutero em Wittenberg. Tá? Quem introduz a ideia de justificação forense, que depois vai se tornar normativa no protestantismo, é o Philippe Melanchthon. O Philippe Melanchthon, ele distingue ser declarado justo de ser tornado justo. Tá? Então ele rompe com essa ideia de justificação como processo. Ser tornado justo trabalha a justificação como processo. Essa era a compreensão inicial do Lutero. Melanchthon introduz a ideia de justificação forense. Ser declarado justo, um ato de justificação, um ato forense de justificação. O Lutero vai assimilar o conceito de justificação forense do Melanchthon a partir de meados de 1530. Então, nós estamos falando de um bom período depois, né? Falamos dele alcançar a sua compreensão da justiça de Deus em 1515, expor isso em 1516. Nós vamos ver logo na sequência aqui que Lutero vai enunciar a teologia da cruz em 1518 e nesse meio tempo, né, a gente sabe, tem ali as 95 teses em 1517, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente entender, e aqui eu vou trabalhar de forma didática uma distinção entre o local da justificação e a dinâmica da justificação. Veja só, então nós temos 4 elementos aqui que podem ser combinados, não talvez numa análise combinatória completa, mas nós podemos combinar esses 4 elementos. Os 2 primeiros, o primeiro conjunto dizendo respeito ao local da justificação. O hábito de graça como sendo uma graça interna e a justificação externa, que foi a ideia que Lutero trabalhou, a justificação imputada ou atribuída. Né? A justificação decorrente de um hábito de graça, a localização interna, ou a justificação externa, a justiça atribuída. Agora, isso aqui é o local da justificação, interna ou externa.
nós ainda temos o processo da justificação. Um processo, ou nós ainda temos a dinâmica da justificação, desculpa, vamos colocar assim. Ou a justificação como um processo, ou a justificação como um evento. Tá? Quando nós localizamos a justificação internamente, no hábito da graça, a justificação necessariamente é um processo. Tá? Lutero inicialmente deslocou a justificação do interior para o exterior, a justificação externa, mas ele ainda concebia a justificação como um processo, percebe? Então Lutero retirou, o que Lutero mudou foi o local da justificação, de interna para externa, mas na dinâmica Lutero ainda pensava, num primeiro momento, na justificação como um processo. O que vai mudar na dinâmica é o conceito de justificação forense de Melanchthon, que vai trabalhar a justificação como um evento. Então agora a justiça é externa e um evento. Então veja que nós fizemos essa transição da justiça interna como um processo, no hábito de graça de Tomás de Aquino, para, num segundo momento, uma justiça externa, mas ainda um processo, na primeira concepção de Lutero, a respeito da justiça de Deus, e por fim, a justiça externa como um ato, como um evento, no conceito de justificação forense, introduzido por Philippe Melanchthon e também assimilado por Lutero. Uma observação importante aqui para evitar controvérsias desnecessárias. O Lutero defendia que a vida cristã se inicia pela fé e que as obras vinham somente após a justificação. Que as obras vêm somente após a justificação. Tá? E não antes dela. Então a ideia do Lutero é que as obras não antecedem a justificação. As obras vêm depois da justificação, porque a vida cristã se inicia pela fé. Mas isso jamais significou no pensamento do Lutero que um cristão verdadeiro pudesse ser salvo sem experimentar transformação e regeneração. Tá? E nisso talvez o Lutero tenha sido mal compreendido pelo próprio Concílio de Trento, na medida em que o Lutero também era muito enfático nas coisas, até porque ele estava debatendo com o catolicismo. Né? E agora então nós chegamos no papel central que a teologia da cruz desempenha nesse processo de ruptura teológica. Eu podia resumir a teologia da cruz em poucas palavras, aliás eu já fiz isso num outro vídeo, num vídeo bem curto, que é um recorte de uma aula minha lá no curso História, Filosofia e Direito, né? Mas aqui então nós podemos trabalhar a teologia da cruz e o papel fundamental que ela desempenha nesse processo de ruptura teológica de Lutero. Lutero enuncia a sua teologia da cruz em 1518, num debate em Heidelberg, em oposição à teologia da glória. Tá? E aí eu posso resumir a teologia da cruz, somente a cruz é a nossa teologia, né? Então, o aspecto profundamente cristológico da teologia de Lutero, o aspecto que vai concentrar a teologia na obra da cruz, não apenas num sentido abstrato, não apenas quanto um conceito teológico, mas na obra da cruz como algo experimental, na obra da cruz como algo com um profundo significado existencial. Toda essa introdução eu espero que tenha já deixado claro esse sentido, né? Mas uma frase do Lutero reflete bem isso. O que um teólogo faz é viver, até mesmo morrer e ser condenado, e não compreender, ler ou conjecturar. Então o trabalho do teólogo não é um trabalho acadêmico apenas, ou o trabalho acadêmico até ele apenas é um aspecto do trabalho de um teólogo, mas o verdadeiro teólogo é aquele que morre por Cristo, que é condenado por Cristo, que sofre por Cristo, e não aquele que compreende, que lê ou que conjectura. O Karl Barth também trabalha isso na sua introdução à teologia evangélica. E aí a frase seguinte de Lutero: a cruz testa todas as coisas, quer dizer, a cruz coloca todas as coisas em teste, em xeque. Né? E aí essa é uma colocação do McGrath: a cruz de Cristo é uma lente pela qual todas as coisas são compreendidas. Eu acrescento: a cruz de Cristo ressignifica todas as coisas são ressignificadas na cruz de Cristo, com esse aspecto existencial, com essa ênfase existencial que nós podemos retirar da teologia da cruz. Aí essa verbalização aqui, né, essa afirmação é do McGrath. A cruz de Cristo e a experiência do ser humano da cruz de Cristo, né, quando o ser humano experimenta da cruz de Cristo,
nós temos a cruz como uma resposta à ansiedade existencial e às ambiguidades morais do ser humano, porque o ser humano permanece sendo justo e pecador, né? Permanece sendo pecador ainda que seja justificado por Cristo. Então essas ambiguidades morais da vida vão encontrar solução para a cruz. Na cruz, desculpa. A nossa ansiedade existencial vai ser resolvida na cruz. Levar todas as coisas ao pé da cruz constantemente. O retorno eterno à cruz. A cruz de Cristo ressignifica todas as coisas. Deus veio a nós, sofreu e morreu por nós em Cristo, para que nós, em meio às nossas próprias misérias e sofrimentos, possamos encontrar a Deus. Tá? E eu chamo isso, aí é um conceito que eu tinha desenvolvido até muito antes de estudar a teologia da cruz dessa maneira, eu chamo isso do princípio da dupla identificação da cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, Deus se identificou conosco, pecadores, e também na cruz de Cristo, experimentando a cruz de Cristo, experimentando os efeitos da cruz, sofrendo juntamente com Ele para ressuscitarmos juntamente com Ele, tenho sido crucificado juntamente com Cristo, Gálatas 2:20. Na cruz de Cristo nós nos identificamos com Deus. Deus se identificou conosco na cruz de Cristo e na cruz de Cristo nós podemos nos identificar com Deus. O McGrath, ele afirma que a cruz, então, a cruz de Cristo é uma maneira de colocar o sofrimento numa estrutura maior. E isso tem a ver com a própria experiência dele, Lutero. Isso ele trabalha no Teologia Pura e Simples, no capítulo sobre o sofrimento e a condição humana, a perspectiva do C.S. Lewis e a perspectiva do Lutero. Tá? A questão que nós temos aqui é a seguinte: por mais que a teologia procure compreender, procure explanar, procure explicar, existe uma limitação que é inerente ao conhecimento humano. O conhecimento humano vai ser sempre limitado em qualquer área, em qualquer esfera de conhecimento. E na teologia, o conhecimento humano também é limitado. Então, qualquer corrente teológica, qualquer escola teológica, qualquer teoria teológica vai ter uma limitação de poder explanatório pelas premissas adotadas, pelo contexto no qual é desenvolvido, e isso nos mostra que o teólogo tem a necessidade não apenas de compreender à luz de um esquema teórico as verdades do Evangelho, mas o teólogo tem a necessidade de retornar sempre e de novo aos pés da cruz. Porque toda a teoria, toda a doutrina teológica terá uma limitação explanatória. Isso aqui é fantástico, isso aqui é absolutamente libertador, certo? Com isso nós percebemos uma profunda dimensão existencial do Evangelho, e essa dimensão existencial deve ser somada com equilíbrio à especulação teológica racional. Nem uma coisa nem outra, as duas em conjunto, com equilíbrio na experiência do cristão, na experiência do teólogo. Tá? Infelizmente, com o passar do tempo, Lutero levou essa experiência para o outro lado. Quer dizer, ele abriu mão da especulação racional, podemos dizer assim, ele abriu mão da tradição racional encontrada em Tomás de Aquino em especial. Não teria como ser muito diferente, uma vez que ele era discípulo de Guilherme de Ockham, ele mesmo chamava Guilherme de Ockham de seu mestre, e o Ockham já tinha feito tudo isso. O Ockham já tinha jogado a metafísica aristotélico-tomista no lixo, o que é uma pena. Tá? Então o Lutero denegriu Aristóteles, o Lutero denegriu Tomás de Aquino, chamou Tomás de Aquino de porco, né? Enfim, e aí ele fez ele acabou assimilando realmente essa tradição voluntarista e nominalista na qual ele estava inserido, né? E aí o voluntarismo vai entrar e vai inserir diversas perplexidades na teologia protestante que seguiu a Lutero. Tá? Vou só ilustrar isso aqui. Isso aqui tem tudo a ver com o nominalismo e em especial com o voluntarismo. Tá? A ideia da justificação pela fé, né? A ideia dessa atribuição da justiça de Cristo, essa compreensão da fé na sua dimensão existencial, da teologia da cruz, é algo fantástico, é algo imprescindível para uma experiência cristã verdadeira na minha concepção. Mas o que o Lutero fez foi
levar a compreensão da justificação pela fé a conclusões filosoficamente complicadas demais. E, na verdade, ele atribuiu um valor racional exacerbado a essa conclusão, a essa dimensão existencial, e com isso abriu mão de uma abordagem racional mais ampla e mais profunda, né? Então ele levou essa doutrina da justificação pela fé a consequências e a conclusões filosoficamente complicadas demais, né? Já enfatizando de forma exacerbada a predestinação e negando o livre-arbítrio numa defesa, num debate que ele teve, com Erasmo de Roterdã, aí em 1526. 1526, Lutero debate com Erasmo de Roterdã acerca do livre-arbítrio. O Erasmo era muito amigo do Lutero, mas ficou dentro do catolicismo romano. O Lutero, rompendo com tudo que vinha da tradição católica, rompeu também com o livre-arbítrio. Tomás de Aquino provou racionalmente a existência do livre-arbítrio, então Lutero pensou alguns versos bíblicos, né? Juntou isso à sua compreensão voluntarista a respeito da graça de Deus, né? Reproduzindo aquelas ideias do Guilherme de Ockham. Se Deus é soberano, Deus justifica a quem ele quer. E aí a ideia da graça de Deus, se Deus é soberano, o homem não tem vontade própria, o homem não tem liberdade, aí o livre-arbítrio, o servo-arbítrio, na verdade, né? Lutero nega a ideia de livre-arbítrio trabalhando a ideia de um servo-arbítrio, de um arbítrio cativo. É diferente da ideia do Agostinho, que falava de um livre-arbítrio cativo, sutil, mas é diferente. Tá? Então o Lutero começa a enfatizar de forma muito exacerbada a predestinação. Lutero rejeita o livre-arbítrio e as consequências disso virão na teologia protestante posterior. Tá? Quebrando, é interessante isso, essa ênfase exacerbada sobre a predestinação e o livre-arbítrio acaba inclusive quebrando, indo na contramão do profundo aspecto existencial da teologia da cruz. Mergulha o ser humano numa especulação racional fria e calculista a respeito da graça de Deus, de maneira que alguns, eu não estou dizendo que todos de maneira nenhuma, mas alguns podem deixar de lado a profunda dimensão existencial da teologia da cruz de Lutero. Alguns podem até perder o sentido devocional, né, numa especulação racional fria, incongruente, incoerente, como foi essa que o Lutero acabou desenvolvendo posteriormente, tá bom? É importante sempre apreciar tudo de uma maneira crítica, tá? Essa é a minha característica aqui no Teodidatas. Eu procuro avaliar tudo e reter aquilo que é bom à luz de uma teologia bíblica acima de qualquer coisa. Beleza? O vídeo ficou comprido, não tinha como, a gente trabalhou muitos conceitos, muitas coisas que precisavam ser aprofundadas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de deixar o seu comentário, isso é muito importante, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. E não perca o webinário sobre apologética do dia 18 de julho de 2020. Caso você esteja assistindo esse vídeo após o dia 18, o webinário já vai estar todo no ar e vai aparecer, inclusive, aqui na tela final, o cartão para a playlist do webinário sobre apologética. Tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.